Olá, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou José Valdir Vidal. Estou gravando aqui hoje mais um vídeo para o canal. E o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que interessa todos os brasileiros, e não só todos os brasileiros, mas o mundo inteiro. E eu vou falar de honestidade. Mas antes de eu começar a gravar este vídeo, eu gostaria que vocês que são inscritos ou que assistem o meu canal, que dê um like lá, se inscreva no canal, aperte o sininho e com isso vocês vão, cada vídeo que eu gravar, vocês vão ter acesso, tá? E é uma maneira de o YouTube reconhecer o conteúdo da história, do vídeo, posicionar vocês e vocês ficar por dentro da notícia. Então aperta, toca o dedo lá no sininho e vamos para as notícias. Bom, como eu já falei, eu tenho certeza que todos os brasileiros gostaria de escutar e principalmente viver num país que a gente não escutasse sobre desonestidade. Desonestidade por parte de você pessoalmente, você com as pessoas, com seus filhos, enfim, com toda a comunidade a qual você pertence. E principalmente pelos governantes, seja ele prefeito, seja eles governadores, ou seja ele presidente da República. E recentemente a gente escutou, 2018, não tão recentemente, mas há 2 anos, que o Brasil se revoltou porque as notícias que a gente via falar era sobre corrupção, sobre desonestidade. E com isso foi eleito uma pessoa que ele prometeu que ele ia acabar com a desonestidade. E todo mundo acreditou, e como era a esperança de todo brasileiro, e todo mundo votou, e a tal ele foi eleito. Seria bom que isso fosse verdade, mas eu gostaria de falar a qual é uma entidade, ou uma corporação, ou uma dominação religiosa, a qual eu pertencia há 26 anos, e que ela tem um manual que se chama Princípio do Evangelho. E quem eu estou falando? Estou falando da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como a Igreja dos Mormons. E ela tem um manual, de vários outros manuais, mas tem o começo para quem está entrando na igreja, é o Princípio do Evangelho. Lá você aprende tudo sobre o Evangelho. Mas tem uma parte principal que tem fala de honestidade, e ele começa falando da seguinte: a honestidade é um princípio de salvação. Então, a gente que entra recentemente na igreja, você já começa a acreditar que se você não for honesto, você não tem sua salvação. Isso é lindo, tá? E dentro disso daí, ele cita mais: mentir é desonesto, roubar, como todos os brasileiros sabem, é desonesto, enganar é ser desonesto, não devolver, achar desculpa para a nossa desonestidade, tudo isso é desonesto, né? Nós vem mais, podemos ser completamente honestos. Aí ele cita que a gente tem que ler as escrituras, que aí você vai encontrar, e às vezes por falta de conhecimento você vai tomar conhecimento lendo as escrituras, que você pode ser mais honesto talvez do que seja. Eu venho de uma família do interior do Nordeste. Nascendo no interior, na roça, eu não tinha este conhecimento através das escrituras, até porque
a gente que nasce no interior, que foi o meu caso, a gente vai uma missa a cada ano que tem um festejo, é que a gente vai. Ter acesso à Bíblia, nem pensar. Mas a gente aprende uma coisa com os nossos pais, a honestidade. Então, para mim, não foi novidade quando eu entrei na igreja em 94 e ter conhecimento através destes manuais e através dos professores, né, que tem dentro da igreja, falar sobre honestidade. Eu já sabia, e eu não entrei na igreja de menor, eu entrei na igreja, eu já tinha 36 anos de idade, então eu já sabia o que era honestidade. Sabia que roubar é desonesto, levantar falso às pessoas sem ter prova é desonesto. Então, tudo isso eu já sabia. Então, para mim, não foi novidade. Mas seria muito bom que tudo que a gente aprendesse através dos manuais da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, que isso fosse colocado em prática. E na realidade não é. Então eles pregam uma coisa, mas na realidade ele não cumpre. E por que que eu digo isso? 2019, eu recebi uma comunicação do presidente da Estaca de Sobral, que ele falava que mandou uma carta para mim, já eu estava em São Paulo, e que ele tinha tomado uma decisão no conselho disciplinar que provavelmente eles iam fazer uma reunião e eles iam me dar uma punição com desfiliamento da igreja e a provável uma excomunhão da igreja. E aí ele datou uma data que seria, que foi dia 11 de março, e então a 3.030 quilômetros isso aconteceu, eu não estava presente, eu não pude fazer a minha defesa, mesmo ele relatando que eu podia fazer a minha defesa, que ele ia me, através de uma gravação, eu podia participar e eu podia fazer a minha defesa. Na realidade isso não aconteceu. O que aconteceu foi que eles lá fizeram a reunião deles, né, com 2 pessoas, e ele tomou a decisão e depois eu recebi a comunicação que eu tinha sido excomungado da igreja. E por que que eu tinha sido excomungado da igreja? Eu tinha sido excomungado da igreja por via de ter feito negócio ilícito com pessoas, principalmente com membros da igreja. Muito bem, eu recebi a carta comunicando que eu tinha sido excomungado, né? E aí ele me falava nessa carta, eu estou com ela aqui presente, que eu não podia participar das reuniões, prestar testemunho, dar discurso, enfim. Mas eu tinha que ir para a igreja, tá? Principalmente procurar meu bispo, mas eu não podia também participar do sacramento. Gente, uma igreja que diz ser a única igreja verdadeira, e pelo conhecimento que eu tenho, e que quem vai assistir este vídeo também tem conhecimento, Cristo, ele nunca apontou para o erro das pessoas. Pelo contrário, ele procurava orientá-lo através do seu evangelho. Cristo também nunca condenou, por mais um crime mais perverso que o ser humano praticasse. Isso aconteceu, isso a gente viu acontecer na hora que ele estava na cruz, que ele falou para os que estavam ao lado dele, que estava sendo condenado, que ia estar ao lado dele. Este foi um grande exemplo. Mas não é o que acontece com a igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Olha a penalidade que eles dão. Primeiro, eles
Eles dizem que eles não falam qualquer penalidade que eles tomam contra um membro, que fica só em segredo, só entre ali o bispo, o primeiro conselheiro, o segundo conselheiro, ou senão o presidente da estaca. É uma grande mentira. Primeiro é o seguinte: quando eles te pedem com qualquer penalidade para você, se foi punido, se foi excomungado, ou se está no conselho disciplinar através de qualquer outra coisa, e principalmente por castidade, que é o que mais eles batem muito forte nessa infra, né? Então é o seguinte: o que é que acontece? Eles obrigam o membro a ir para a igreja, ficar lá sentado, não, como eu já falei, não tomar o sacramento, não dar discurso. Então, na realidade, é uma maneira deles divulgar para todo mundo que está ali naquele dia, naquele domingo, que aquele membro, ele fez alguma coisa de errado. Então, eles induzem também as pessoas a ter uma certa maldade, ficar fazendo uma imaginação. Então, é uma maneira de humilhar as pessoas. Não foi meu caso. Não foi meu caso, eu não aceitei isso, eu entrei com a apelação. E quando você entra com a apelação, você tem que estar disposto a provar tudo aquilo que você foi acusado e pela outra parte provar por que está acusando e quem foi as vítimas. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Essa apelação, que é conhecida na igreja, é uma apelação que você não concorda com aquelas acusações e você tem que fazer uma carta em punho, tá? Você tem um período depois que ele te anuncia que você foi excomungado, você tem um período de 30 dias para fazer uma carta em punho e mandar para a sede em Salt Lake, nos Estados Unidos. E isso eu fiz. E eu fiz com toda aquela expectativa que o presidente ia ser punido, porque é isso que a gente espera da justiça, tanto da justiça comum como da justiça de Deus, que quem erra tem que pagar. Então, como eu acreditava até aí que tinha uma autoridade maior na igreja, que realidade tem um administrador da igreja, sem dúvida, bom, esse homem conhece tudo e principalmente eu já comecei ali a articular comigo mesmo. Ele é um profeta, ele fala com Deus, que é o que eles pregam, que o profeta vivo fala com Deus. Ele vai falar com Deus, não quero ser uma pessoa diferente, mas eu sou um filho de Deus. E ele vai nas orações dele falar com Deus e vai chegar para aquele presidente da estaca e dizer: presidente, você está errado, porque o irmão Vidal é honesto. Essa era a minha expectativa, era a minha fé. Mas não aconteceu nada disso. Foi uma grande decepção. Eu tinha aí, já comigo, no meu pensamento, eu achava muito difícil hoje na situação que a gente está, qualquer pessoa pode falar com Deus. Através da oração você pode se dirigir a Deus. Qualquer pessoa, independente de religião. E Deus está disposto a falar e te ouvir. O bom de Deus é isso. Mas a pessoa falar pessoalmente assim com Deus, eu achava difícil. Eu achava muito difícil. E quando eu recebi a carta do presidente da estaca de Sobral e que ele falou que ele tinha orado a Deus e Deus tinha respondido que a melhor decisão era me excomungar da igreja, aí pronto. Foi o suficiente para me descobrir: essa igreja não é verdadeira, essa igreja é mentirosa, essa igreja é desonesta. Porque até hoje, essa data de quarta-feira de 2021, eu ainda estou com as minhas faculdades mentais funcionando legalmente. E aí foi aonde eu descobri que era mentira, que não existe oração
tá? Que tudo aquilo que eu tinha aprendido através dos manuais, porque você não aprende só pelas pessoas falam, não só pela liderança, não. Olha, eu tô com manual aqui. Este manual é da igreja, é lançado mundialmente na igreja e se aprende através disso daqui. Aqui tem muitas coisas decentes, tem muitas escrituras da Bíblia, só que é o seguinte, eles na realidade, não seguem o que está escrito aqui. Esse problema de dizer, orei, Deus me respondeu, mentira, é tudo mentira. Mente um presidente da estaca, mente um presidente da igreja, mente todo mundo. E aí é onde eu bato nessa tecla. É desonesta a igreja. É muito desonesta. E dando continuidade a esse vídeo depois, e eu vou terminar aqui, para não ficar tão longo, eu vou provar que a igreja é desonesta. A igreja recentemente, ela desviou 100 bilhões de dólares, tá? E este dinheiro que foi desviado da igreja, que a igreja desviou, ela está respondendo um processo na Receita Federal nos Estados Unidos por via desse desvio. E esse desvio que a igreja desviou foi dinheiro que as pessoas pagam dízimo, oferta de jejum, que é para trabalhar na obra de caridade, e na realidade ela estava ao contrário, comprando fazenda, construindo shopping, enfim, usando de desonestidade, que não é o que ela prega, que todo mundo tem que ser honesto. É lógico, todo mundo tem que ser honesto, independente de qualquer religião que ele seja, tem que ser honesto. Mas não é isso que a igreja principalmente que deu o exemplo recentemente. Eu vou ficar por aqui, prometo que vou dar continuidade mais este vídeo, porque tem muitas coisas para ser relatado, mas por enquanto hoje é o que eu posso falar para vocês, esperando até a próxima. Obrigado.